E aí aqui, eu queria trazer um diagnóstico, que é uma visão de duas propriedades rurais. E eu vou trazer essas informações para demonstrar essas propriedades, elas estão em Mato Grosso, elas são relativamente vizinhas e elas estão dentro da plataforma da Lucro Rural. E a gente fez a análise, porque a gente conhece, né, alguns pontos e a gente tem uma propriedade com um caixa muito bom e tem uma propriedade com dificuldade para avançar, muito provavelmente virá vender uma das propriedades. E aqui não está para a gente julgar essa venda dessa propriedade, tá, gente? Aqui só está para a gente mostrar a tomada de decisão que leva a um fato extremamente triste e ruim que ninguém quer, que é fazer a venda da propriedade porque faltou caixa para pagar as contas. Então aqui, eu queria trazer que, antes de mais nada, a Lucro Rural nasceu disso. Então eu trabalhava no IMEA, conversava com um monte de produtor ali, com a ProSoja, a gente via dois perfis de produtores. Um produtor que falava assim, cara, estou aqui, estamos crescendo, estou com dinheiro, estou esperando a oportunidade para avançar. E outro produtor dizia assim, cara, está difícil, cheio de dívida, estou com problema, estou com dificuldade, não sei mais o que fazer, não está fácil. Reclamação, reclamação. E o que a gente via é que essas duas propriedades, então, essa propriedade aqui, que eu estou chamando de compradora, que estava organizada, pronta para comprar a outra, que essa aqui é vendedora, elas estavam no mesmo local, com a mesma estrutura, com o mesmo parque de máquinas, com os hectares muito próximos. E isso me chamava a atenção. Gente, eles estão no mesmo lugar, eles têm a mesma estrutura, produzem a mesma coisa. Por que um está quebrando e o outro está querendo comprar a fazenda? O que acontece aí que faz a gente ter essa diferença? Então, nessa visão que a gente nasceu aí, a Lucro Rural. E em cima disso, o que a gente traz? Então, aqui a gente tem uma visão da fazenda compradora e aqui a gente tem uma visão da fazenda vendedora. E aqui eu quero chamar a atenção para alguns números muito importantes. Então, essa aqui é uma DRE dos últimos 5 anos. Aqui está um pouco incompleta, né? Porque, enfim, não estava 100% na Lucro Rural. Ela é um cliente de um cliente nosso. E aqui a gente, vamos lá. Primeiro, a fazenda compradora. Aqui a gente tem o faturamento dela, dos últimos 5 anos, e um faturamento médio. Então, fatura em torno de 33 milhões. Ok? Faturamento médio de 33 milhões. A outra empresa, outro produtor que está vendendo, ele está aqui 76 milhões. Só que 25 aqui ainda não está todos os números aqui dentro, né? Está esperando para vender, enfim, algumas outras situações. Mas ele fatura em torno de 100 milhões aí, certo? Então, faturou aí em torno até de 100 milhões. Beleza. Custos. Então, custos totais, né? Aqui é custeio, custo operacional, despesa, tudo junto, né? Tudo numa linha só. Então, aqui, esse produtor aqui, as despesas, né, os custos totais dele, 23 milhões. Este outro aqui, 68 milhões. Lucro operacional do produtor, 10 milhões. Porcentagem, 30% de lucro operacional nos últimos 5 anos. Olha a consistência disso. Agora, quando a gente vem para cá, a gente vê 7 milhões, 8 milhões, 10% de lucro operacional com uma inconsistência bem grande. Então, aqui tem muitas informações preciosíssimas para a gente analisar, olhar para crédito, mas principalmente para a gente conseguir se olhar, se enxergar. O que passado é passado, o que eu posso fazer é aprender com esse passado. Se a minha DRE é meia feia, ou é mais parecida com a de baixo do que a de cima, está tudo bem. O que eu vou fazer a partir de agora para mudar isso? O que a gente pode fazer agora para alterar essa visão? Mas esse é o fato que a gente tem aqui. Então, essa aqui é uma visão de DRE dos últimos 5 anos. Até aí, tudo bem. Então, avançando. Aqui, a gente tem agora uma visão de endividamento. Então, a gente separa por custeio e por investimento. Custeio tem que estar dentro do custo, né? E o investimento eu vou pagar com o lucro operacional. Então, aqui a gente vê essa fazenda
com um desinvestimento muito grande, né? De endividamento, desculpa, um endividamento muito grande. Né? Chegando aqui a 2024, só captou aqui 3,7 milhões de reais. Então, uma fazenda que está começando a girar sozinho, está começando a avançar sozinho, sem precisar, né, dinheiro. Agora aqui, a gente tem alguns pontos bem importantes. Um custeio, ok, né, 48 milhões, 57 milhões, 61 milhões, 61 milhões, ok. Um custeio bem condigente com o faturamento, né? Então, tá ok. Só que quando a gente vai para os investimentos, aqui a gente vê algo grande. Então, 21, 14, 22, 22, 51 no 23, 28 e 24 e 26 agora em 25. E olha que interessante. O endividamento total aqui, acumulado 7 milhões, né? O acumulado que tem para pagar ainda. A área, 3.500 hectares. Média de lucro operacional por área. Então, esse é um produtor que, em média, gera de lucro operacional quase 3 mil reais de lucro operacional por hectare, constando todas as suas atividades, certo? Esse número é extremamente importante. E o endividamento dele é 2 mil reais por hectare. Ou seja, em um ano de lucro operacional, ele paga tudo que ele tem de investimento. Até pouco alavancado, né? Poderia estar mais alavancado. Quem sabe está esperando a oportunidade de se alavancar em momentos difíceis. Agora, quando a gente olha a outra situação, a gente tem um endividamento total de 130 milhões, uma área de 4,8 mil hectares e um lucro operacional médio de 1.600. Porém, um endividamento por hectare de 27 mil reais. Pense, quantos anos com esse lucro operacional para pagar esse endividamento? O que acontece com o produtor nessa situação? Infelizmente. É isso mesmo. Isso é triste. Bem triste. Então a gente tem 130 milhões, comparado com o faturamento, não é um endividamento extremamente grande. Agora, quando eu olho o lucro operacional, fica bem difícil. Eu não estou conseguindo avançar. Bem, e aí quando a gente olha o fluxo de pagamento, bem, eu tenho investimentos que eu fiz, agora eu preciso pagar. Então vamos lá. A fazenda compradora, o fluxo de pagamento é pequeno. O maior que ela tem aqui é 25.712 mil reais. Uma fazenda de 3.500 hectares, com lucro operacional de 2 mil, paga isso, né, brincando. Tá? Sem problema. Agora, quando a gente olha para cá, ele estava com 54 milhões para pagar no ano passado, 45 esse ano, 11 e 7. Só a partir daqui, de 28, que ele teria lucro operacional para bancar isso. Até lá, não teria. Então, obviamente, que aqui começou o inferno, né? E aqui a gente precisa, ele está tentando se resolver. E, obviamente, vendendo uma propriedade. Então, o que a gente percebe é que não é um endividamento gigante que ele tem. O que faltou para ele aqui? Caixa. E lucro operacional, eficiência na geração de caixa. Faltou caixa, mas faltou também um lucro operacional maior, que faça com que ele consiga ter mais caixa. E aí a pergunta que fica é, o que está faltando? O que está faltando? O que ele poderia ter feito melhor? Será que esse cara, além de ter tomado decisões para não olhando para o caixa, será que ele, como ele tem um lucro operacional baixo, será que ele compra bem os seus insumos? Se ele vende bem os seus insumos? Vamos comparar? Olha que loucura isso aqui, gente. Dentro da lucro rural, são mais de 7 mil fazendas em todo o Brasil. Mato Grosso, a gente gira em torno de 3 mil fazendas, 2.500 fazendas, e a gente, de forma anônima, né, compara todos os preços através das notas fiscais. E aí aqui a gente consegue fazer uma comparação para entender, dentro dos clientes da lucro rural, como é que foi
a compra dos principais insumos por parte de cada uma dessas fazendas. E olha que interessante. A fazenda compradora, a fazenda compradora comprou melhor do que 80% dos produtores do Mato Grosso que estão dentro da plataforma da Lucro Rural. Já gira 10 bi de nota fiscal dentro da plataforma. Então, imagina que é um volume bem significativo. Ela comprou melhor que 80%, ou seja, foi uma fatia só de 20% de todo mundo que tem dentro da plataforma que comprou melhor do que ele. Agora, quando a gente olha a fazenda vendedora, olha o que aconteceu. Ela está comprando abaixo, né, ou acima da média do que 60, 50 e poucos produtores a mais. Ou seja, ela está tendo uma ineficiência nas suas compras. Então, não é só uma questão de não olhar para os números, né, de ter um problema ali de caixa, também tem uma ineficiência, que muito provavelmente venha por essa falta de caixa, né? Estou comprando lá, vou ter que renegociar, não tenho dinheiro para comprar na hora certa. Então, está me faltando dinheiro para fazer uma boa compra. Mas, pensem, um produtor de 30 milhões está comprando melhor que um produtor de 100 milhões. Então, não é só uma questão de escala. É uma questão de ter dinheiro na hora certa. É uma ter noção de ter, de olhar para os meus números, olhar para a minha necessidade e ir lá e bancar. Né, Sérgio, que nós estávamos conversando? De ter o dinheiro para comprar. E aqui demonstra. Um produtor de 30 milhões compra melhor que um produtor de 100 milhões. E só para trazer um exemplo, essa aqui é a compra do Mato Grosso de glifosato 720. Só nessa compra aqui, a vendedora, a fazenda vendedora comprou 20 mil quilos. Pagou 30. Sabe quanto pagou o produtor comprador? 16. 20 mil quilos. 260 mil reais ficou na mesa, só nessa compra. Então aqui fica claro o potencial da gente ter os dados da mão, da gente ter caixa organizado, para poder comprar e vender melhor. E percebam a distribuição dos preços, gente. Tem gente pagando abaixo de 15 e tem gente pagando acima de 60. O mesmo produto, glifosato 720. Então aqui tem muito potencial. Lembra que se eu melhorar 1% o meu preço de venda, de compra, é R$ 57,00 de lucro líquido no bolso. Gente, a gestão financeira precisa sair do operacional quando existe e avançar para o estratégico. Ela é a base, ela é a análise de solo. Porém, a produtividade, que é o que a gente quer quando a gente está fazendo uma agricultura de precisão, só vem se eu colocar várias camadas de conhecimento para tomar decisões em cima. Gestão financeira é a mesma coisa. Eu preciso ter uma gestão bem feita, a base, os números, para colocar a informação e tomar melhores decisões em cima dela. E eu estou vendo muita mulher aqui nesse palco, que me deixa muito feliz. Porque grande parte das pessoas que operam a Lucro Rural são mulheres e fazem um trabalho espetacular. E vocês, homens, devem olhar melhor e prestar mais atenção no que as mulheres têm ali para oferecer, principalmente aquelas que estão no administrativo financeiro das propriedades. Tem muita informação boa ali que ainda não está saindo do operacional e indo para o estratégico. E para isso, a Lucro Rural aqui, quem quiser conhecer um pouco mais, pode mandar uma mensagem para a gente, 50% de desconto na primeira mensalidade, um presente para vocês e também um agradecimento aí pelo convite da ProSoja. Obrigado, pessoal.